Capítulo 3, seção 5, que é seção de derivação implícita. Encontre dy dx por derivação implícita. Então, a princípio, nós temos duas variáveis, né? A gente pode, dependendo da situação, né? Isso aqui são curvas no plano, né? Cada equação denota uma curva no plano. E dependendo da situação, o y pode ser função de x ou vice-versa, né? O x em função de y. Ele quer a derivada, aquela comum mesmo, né? Calcular a derivada quando o y é função de x, porque na derivação implícita a gente pode fazer derivação do y, do x com respeito a y também. Isso aqui é a comum que nós vamos fazer. E em todos esses exercícios é encontrar o dy dx, né? Ou y' de x, via derivação implícita em cada um. Então, esse aqui é o exercício 5. Beleza. Esse primeiro exercício eu vou fazer um pouco mais devagar. Nós vamos frisar que o y é uma função de x. Então, eu vou colocar assim, ó, x ao cubo mais y, que é função de x. Esse y está elevado ao cubo também. Ok? E desse lado, igual a 1. E aí nós já fizemos vários exercícios lá nas sessões anteriores, onde nós tínhamos que usar a regra da cadeia, onde parte ali das funções que estão envolvidas na composição, nós não conhecemos a expressão. Então a gente chama de y, e quando a gente for derivá-la, a gente coloca y', né? A gente coloca como simbologia ela com a linha. Ok? Então, basicamente o que nós vamos fazer aqui é a regra da cadeia. Ok? Só que dos dois lados, né? Então, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Repito o sinal, mais. Agora aqui eu tenho uma composição. Okay? Isso aqui é uma composição. A função que está de fora é a função que eleva ao cubo, e a função que está por dentro é a função y. Né? Então, como que eu faço essa regra da cadeia? Eu derivo a de fora. Então, vai ficar 3y de x ao quadrado, né? Ao quadrado. Então, acabei de derivar a função de fora, vezes agora a derivada da função de dentro. A derivada da função de dentro, que é a y', que é a derivada de y, como eu não conheço a expressão, eu vou colocar y' de x. Ok? Beleza, então derivei implicitamente de um lado, vou derivar implicitamente do outro. Derivada dessa constante com respeito a x é zero. Então, a y' é dado implicitamente por essa fórmula aqui. Nas outras questões, nós não vamos colocar que o y depende do x, vai ficar implícito também, né? Então, deixa eu só escrever aqui a expressão, tirando a dependência, né? Da escrita, né? Só, né? Então, vai ficar algo desse tipo aqui, ó, né? 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado, que multiplica y', né? Onde y e y' são ambas funções de x. Okay? E eu quero encontrar o meu y'. Okay? Então, o que eu preciso fazer agora é simplesmente isolar o y'. Né? Nós podemos também escrever o seguinte, ó, y' é dado implicitamente por essa expressão. Okay? Ou seja, sempre é possível isolar y'? Sempre é possível. Em derivação implícita, é sempre possível. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa parte aqui do lado de lá e depois passar a outra dividindo, né? Então, nós vamos ficar aqui com... Nós vamos ficar aqui com 3y ao quadrado, que multiplica y'. Esse 3x ao quadrado vai passar para cá, menos 3x ao quadrado. Okay. E agora, o que eu vou ter aqui? Então, eu tenho que o meu y' será o quê?
menos 3, eu já posso até cortar o 3 aqui, né? Então, posso cortar esse 3 aqui com esse 3 aqui, porque é produto, né? Então, sobrou o que? Menos x ao quadrado, aqui, e aqui y ao quadrado. Então, meu y' é dado implicitamente por essa expressão. Por que implicitamente? Porque, a princípio, nós gostaríamos que essa expressão envolvesse somente x, né? Ficasse em função somente de x, mas tem um y aqui. Por quê? Porque para eu descobrir esse y, eu teria que isolar o y aqui nessa expressão, ok? E dependendo da expressão, às vezes é possível isolarmos o y, às vezes não. Por isso que a gente deixa logo em função de y mesmo. Beleza? Então, aquela foi a 5. Exercício 6 agora. Eu vou tirar esse 6 daqui, porque senão pode até confundir, né? Beleza, então nós temos que derivar implicitamente. Nesse exercício eu também vou colocar o y como dependente de x, só para a gente frisar. Aí a partir do próximo a gente faz um pouco mais direto. Então é 2 raiz de x mais raiz de y, que é uma função de x. E aqui 3. Ok? Beleza. Então, aqui nós temos uma regra da cadeia, né? Aqui nós temos uma composição. Para derivar, a gente usa a regra da cadeia. Então, eu tenho aqui derivada de... Vou derivar tudo com respeito a x. Então, derivada de 2 raiz de x. Vou repetir o 2. Vou multiplicar pela derivada da raiz, que é 1 sobre 2 vezes a raiz do que está aqui dentro. Beleza? Então, essa aqui é a derivada da primeira parcela, mais derivada da segunda parcela. Derivada da de fora é 1 sobre 2 vezes a raiz do que está lá dentro, né? Do y de x, vezes a derivada do que está lá dentro, né? Vezes o y' de x. Okay? Então, derivei essa parte da equação, derivada da parte direita com respeito a x é zero. Derivada de constante é nula. Ok? Então, só escrevendo aqui, sem colocar a dependência, né? Mas de todo modo eu posso cortar já esse 2 aqui. Então, eu vou ter o seguinte, 1 sobre raiz de x, mais... colocar tudo numa única fração, né? Esse daqui multiplica aqui em cima, então vai ficar y' dividido por 2 raiz de y igual a zero. Então é o y que eu quero isolar. Então eu vou passar essa parcela para cá. Então vai ficar como? Aqui, vou repetir essa parcela aqui. Então aqui vai ficar menos 1 sobre raiz de x. Ok? E desse outro lado aqui, nós teremos o y' sobre 2 raiz de y. Ok, agora eu passo essa parte aqui para cima. E aí eu tenho o meu y' isolado. Então, o meu y' passo isso aqui para cá, então vai ficar menos 2 raiz de y sobre raiz de x. Ok? Então, a gente pode colocar menos 2 que multiplica raiz quadrada, né, de y sobre x também. Tudo dentro de uma única raiz, né?
Então, esse foi o exercício 6. Exercício 7. Para nós derivarmos implicitamente y com respeito a x. Ok, agora eu não vou colocar que o y depende de x, né? A gente fez isso nas duas primeiras para ficar um pouco mais detalhado, mas a gente tem que ver que o y depende do x. O y é uma função de x nessa situação. Então aqui eu vou ter que usar aqui eu vou ter que usar a regra do produto, ok? Aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, ok? Deixa eu colocar mais uma vez a dependência aqui, só para ficar mais nítido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar do lado de lá, vou colocar assim, ó, 4, ok? Porque aí eu desenvolvo essa parte aqui para ficar alinhado aqui, né? Então vai ficar x ao quadrado mais x, que multiplica y de x, menos y de x ao quadrado, ok? Beleza, agora eu quero derivar tudo isso com respeito a x, ok? Aqui eu vou ter que usar a regra do produto, aqui ó, eu vou ter que usar a regra do produto, e aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia. Okay? A regra do produto tem essa função e essa função, aqui eu tenho uma composição de funções. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos derivar tudo com respeito a x. Desse lado aqui deu 0, e desse outro lado aqui vai dar derivada de x ao quadrado, 2x, mais derivada de x, vou deixar explícito aqui, 1, que multiplica, tá, a derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Ok, então, isso aqui é a derivada dessa parcela. Agora, menos, né, a regra da cadeia aqui, a função que está de fora é x ao quadrado. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2y de x elevado a 1, aí não preciso colocar, que multiplica o y' de x. E aí, ó, o y' apareceu aqui, né? O y' apareceu nessa parcela aqui e nessa parcela aqui, ok? Então, agora eu só preciso isolar o y', okay? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas parcelas aqui e mandar para cá, ok? E juntar aquelas parcelas ali com o y'. Né? A princípio, a derivada acabou por aqui. Okay? O processo de derivação acabou por aqui. A gente pode escrever a derivada de y com respeito a x é dada implicitamente por essa equação. Acabou. Mas vamos cumprir aqui o protocolo, vamos passar essa parte aqui para cá. Então, nós teremos o que aqui? Aqui vai ficar menos 2x. E esse aqui vai ficar menos y de x. Okay? Eu vou tirar aqui a dependência do y, ok? Só para ficar mais enxuto a partir de agora. Então vai ficar 2x, menos 2x, né? Menos 2x menos y, ok? Agora, desse lado aqui, quem está multiplicando o y'? Eu vou colocar tudo que está multiplicando o y' em evidência. Vou colocar o y' em evidência, né, no que sobrou ali. Então, eu vou ter aqui um x, ok? E ali eu vou ter um menos 2y. Menos 2y. Então tem essa expressão aqui. Okay? Então, agora é só passar essa expressão aqui para baixo. Então, eu tenho que o meu y' é igual a quem? Y' é igual a menos 2x menos y dividido por x menos 2y.
Beleza? Bom, então é isso aí. Esse aqui foi o exercício 7, né? Exercício 8, é para nós derivarmos implicitamente y com respeito a x. Então, o que nós temos aqui? Nós teremos que usar aqui aqui nós vamos ter que usar a regra do produto e aqui regra da cadeia com regra do produto, ok? Essa primeira eu vou fazer um alinhamento aqui, porque não vai dar para eu calcular a distância ali. Então vamos começar aqui. Derivada dessa parcela, vou baixar o 3, então vai ficar 6x ao quadrado mais... aqui eu vou usar a regra do produto, ok? Então vai ficar derivada da primeira, 2x, que multiplica a segunda função, que é o y, mais a primeira função, que é o x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, a derivada de y com respeito a x, né, dy dx, eu v' colocar y' de x, okay? Então vou colocar, eu estou suprimindo o x, né, então y'. Então isso aqui foi a derivada dessa parcela. Agora eu vou derivar essa outra. Vou ter que colocar esse... Como isso aqui vai ter parcela, derivado disso vai ter parcela, vou ter que colocar entre parênteses por causa desse menos aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, menos, vou abrir um colchete aqui. Então, derivada da primeira, vou deixar explícito aqui, que é o número 1, vezes a segunda, y ao cubo, mais a primeira função, que é x, vezes a derivada da segunda. Aqui eu tenho uma composição, né? Y, função de x, e elevado ao cubo, ok? Então, segundo a regra da cadeia, eu derivo a função que está de fora, que vai ficar 3y ao quadrado, vezes a derivada da função que está por dentro, que vai ser quem? y', né? Derivada de y com respeito a x, y'. Fecho o colchete. Tudo isso aqui dentro do colchete é a derivada desse produto aqui com regra da cadeia. Tudo isso tem que multiplicar esse menos 1. E aí eu terminei de derivar o lado esquerdo da equação. Agora eu derivo o lado direito da equação, que é simples. Derivada de constante com respeito a x é zero. Ok. Beleza, então o y' é dado implicitamente por essa expressão aqui. Se nós quisermos isolar o y', então o que nós temos que fazer? Ó, o y' está nessa parcela aqui. Ó, o y' está nessa parcela aqui e nessa parcela aqui. Tem que lembrar desse menuzinho aqui. Okay? O restante é tudo, né? O restante não tem y', eu vou passar tudo para o lado de lá. Okay? Então eu vou passar aqui o 6x ao quadrado, vai ficar aqui ele vai ficar menos 6x ao quadrado. Okay, então aquele lá já foi. Essa parcela aqui, ó, 2xy, eu vou passar para o lado de lá, menos 2xy. Vai ficar menos 2xy. Ok? Então essas duas parcelas aqui já estão ok. Essa parcela aqui também não tem y', então eu vou passá-la para o lado de lá, só que tem esse menos aqui, né? É menos y ao cubo, vai passar para o lado de lá mais y ao cubo. Ok? Então vai passar aqui mais y ao cubo. Beleza?
Então, tudo que tem de azul e que não tem y' já foi. Só estão faltando só essas que tem o y'. As que tem y', o que eu vou fazer? Eu vou colocá-las em evidência, né? Então, eu vou colocar assim, ó, y'. E tudo que tiver y', eu vou colocar multiplicando aqui. Eu vou ter aqui um 3xy ao quadrado, com esse menos aqui, né? Vai ficar menos 3xy ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3xy ao quadrado. E eu tenho mais uma parcela aqui, né? Não tem nada aqui na frente aqui, né? Então, a minha parcela é só x ao quadrado. Então, eu vou ter mais um x ao quadrado que multiplica aqui. Então, o y' que multiplica isso aqui. Agora, o que eu faço? Eu passo essa parte lá para baixo, né? Só. Então, eu vou ter o seguinte. Y' é igual a menos 6x ao quadrado menos 2xy mais y ao cubo dividido por x ao quadrado menos 3xy ao quadrado. Ok, é isso. Mas a parte de derivação mesmo, ela acaba aqui, ó. O y' é dado implicitamente por essa expressão. Okay? Isso aqui é uma manipulação linear, vamos dizer assim, né? Você tem termos que multiplica y' e você tem termos que não multiplica. Você junta quem multiplica e quem não multiplica para poder isolar. Então, esse foi o exercício 8, né? X ao cubo. Ok. Isso. Exercício 9 agora. Bom, o y é função de x, né? Aqui eu posso fazer esse produto aqui antes de trabalhar. Esse produto aqui eu também posso fazer. Ou eu posso resolver do jeito que está. O fato é que eu vou ter que usar a regra da cadeia e a regra do produto, né? Também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar, ok? Então aqui vai ficar, antes de eu trabalhar, eu vou multiplicar, vai ficar x à quinta mais xy. Aqui vai ficar 3xy ao quadrado menos y ao cubo. Ok? Pode fazer de outra forma, pode fazer só considerando tudo isso aqui como uma função? Pode também, não tem problema. Beleza, agora vamos derivar. Vou usar a regra do produto aqui. Então nós vamos ter aqui a derivada de x à quinta é 5x à quarta. Ok? Mais, agora a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? Então, beleza. Então, está derivada essa primeira parte. Agora, vamos derivar essa outra parte aqui. Vou colocar essa constante e fazer a regra do produto com a regra da cadeia aqui, porque o y que é a função de x. Então, derivada da primeira
vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, aqui eu tenho uma composição. Então, a primeira função vezes a derivada da segunda, eu derivo a função de fora, que é 2y, segunda regra da cadeia, vezes y', e aí acabou. Já derivei essa parte aqui. Tudo isso eu tenho que multiplicar por esse 3. Coloquei o colchete por causa dessa soma. Okay. Beleza. Menos, aqui, regra da cadeia novamente. 3y ao quadrado, que multiplica y'. Aqui é 2y elevado a 1, então podemos omitir, né? Então, o y' é dado implicitamente por essa fórmula aqui, né? Se eu quiser isolar o y', o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para essa expressão aqui, que tem o y', né? Essa expressão aqui, que tem o y', lembrando que tem o x multiplicando, e mais essa expressão aqui, né? Que tem o y'. Ok? E o restante, né? O restante eu deixo de um lado da equação. Como eu tenho 2y' daqui, né? Então eu vou passar esse para cá. Ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou colocar primeiro quem está multiplicando o meu y'. Aqui, eu vou colocar o y' em evidência desse lado aqui, ó. Ok? Então eu tenho aqui, ó, o y', ele está multiplicando esse número aqui, ó, 3, que multiplica essa parte. Então vai ficar 3 vezes 2, 6, 6xy. Então eu tenho aqui 6xy. Beleza? Então esse daqui já foi. Eu tenho mais um outro y' daqui, que é o menos 3y ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3y ao quadrado. Ok? Então, essa parte do y' e essa daqui também já foi. Agora falta só essa parte aqui, ó, que está do lado de lá, que é só o x que multiplica y'. Então, x positivo, eu vou passar para o lado de cá negativo. Então, vou passar essa parcela xy' para cá e colocar o y' em evidência. Então, vai ficar, na evidência aqui vai ficar menos x. Okay? Beleza. Então, a parte que tem o y' eu já resolvi. Qual é a parte que não tem y'? Desse lado aqui, é essa parte aqui, né? Essa parte aqui, né? Opa. Essa daqui. Então, essa parte aqui é 3y ao quadrado. Eu vou passar para o lado de cá menos 3y ao quadrado. Então vai ficar menos 3y ao quadrado. Ok? Beleza. Então já resolvemos essa. Agora falta só essas duas aqui, né? Essas duas aqui eu simplesmente as repito, né? Então aqui vai ficar 5x ao quadrado, a quarta, né? 5x à quarta mais y. Beleza. Então agora o que eu tenho que fazer? O y está aqui, eu tenho que simplesmente pegar essa parte e passar aqui para baixo. Ok? Então eu vou ter aqui que o meu y' ele é igual a quem? A parte que está em cima, que essa parte aqui é o 5x à quarta mais y menos 3y ao quadrado. E a parte de baixo ali é 6xy. 6xy menos 3y ao quadrado menos x. Beleza? Tá, é isso aí.
Então, aquele lá foi o exercício 9. Ainda nesse exercício 9 aqui, né? Só para frisar, eu poderia ter feito assim, né? A derivada dessa vezes, né, regra do produto sendo essa uma função e essa outra função, né? Sem multiplicar. Ok? Daria o mesmo resultado. Então, esse foi o exercício 9. Agora, exercício 10. Vamos derivar isso aqui com respeito de derivar implicitamente, né, y com respeito a x. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou ter regra do produto e regra da cadeia, né? O y é função de x, né? Aqui eu tenho uma composição da exponencial com a função y, né? Então vamos lá. Então, a primeira função é x. Vou deixar aqui, ó, derivada da primeira, explicitamente, aqui, ó, é 1 vezes a segunda função, e elevado a x, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Derivada de e elevado a y de x. Né? Então, a derivada da de fora, que é a derivada da própria exponencial, vezes a derivada da de dentro, que é y'. Estou derivando com respeito a x. Então, essa daqui é a derivada dessa parte. A derivada dessa outra aqui vai ficar 1 menos y'. Ok? Então, o meu y' é dado implicitamente por essa equação. Né? Dá para encontrar o y'? Dá. Né? Sempre dá. Eu vou ter essa parcela aqui, que envolve y', e essa daqui. Ok? Vamos colocar o que tem y' em evidência aqui. Vou colocar aqui, ó, y'. Então, vamos colocar o que acompanha y' em evidência, desse lado aqui. Essa parcela aqui, então eu vou ter aqui, ó, x elevado a y, né? Multiplicado vem essa parcela, e isso aqui é menos y', que eu passo para cá, fica mais y'. Quando eu coloco y' em evidência, então sobra o 1 positivo. Okay? Então fica mais y', mais essa parcela. Então tudo que tem y' eu já coloquei aqui, juntado em evidência. Agora, vou pegar essa expressão aqui, passar para o lado de cá, e juntar com essa outra expressão aqui, que são as que não tem y' em sua composição. São as parcelas que não tem. Então, vai ficar e elevado a y mais 1. Ok? E elevado a y mais 1. Então, esse 1 está aqui, o elevado a y... Aqui passa menos, né? Vai ficar menos. Opa. Então, quem que é o meu y'? Basta y'. Basta eu colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó, 1 menos e elevado a y dividido por 1 mais x e elevado a y. Ok? E essa é a nossa expressão da y'. Beleza? Esse foi o exercício 10. Exercício 11, para calcular implicitamente, né, y com respeito a derivada de y com respeito a x. Ok. Vou começar o alinhamento aqui nessa parte aqui, do lado de lá não tem, só uma constante mesmo. Então, ok, o y é função de x. Então, a regra do produto, regra da cadeia. Aqui ó, regra do produto, aqui também regra da cadeia. Então, a gente está mesclando aqui regra do produto com regra da cadeia. Derivada da primeira, 2x, né, vezes a segunda, que é o y ao quadrado, mais a primeira função, que é o x ao quadrado, vezes
A derivada da segunda, que eu vou usar a regra da cadeia, vai ficar 2y elevado a 1, né? 2y, que é a derivada da de fora, vezes a derivada da função de dentro, que é o y'. Ok? Então, isso aqui é a derivada dessa parcela. Agora nós vamos derivar essa outra parcela aqui. Então, mais derivada de x, vou deixar explícito aqui, ó, 1. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, que é o seno de y, mais a primeira função, que é o x, vezes a derivada da segunda, derivada, então a regra da cadeia, derivada da função de fora, que é a derivada do seno, vai ficar cosseno de y, vezes a derivada de dentro, que é o y'. Então, acabamos de derivar a parte direita da equação, agora parte esquerda da equação, derivada da parte direita, né? Derivada de constante com respeito a x é zero. Então, nós temos isso aqui. Então, a minha y' é dada implicitamente dessa forma. Ok? Se eu quiser trabalhar, isolar só o y', eu vou ter que trabalhar com essas parcelas aqui, ó, primeiro. Okay? Note que ambas parcelas estão do mesmo lado da equação. Okay? Então, vou colocar o y' em evidência aqui. Ok? Então, coloquemos o y' em evidência. Okay. Então, vai ficar o seguinte. Y', vou abrir um colchete aqui. A primeira parcela é essa daqui, né? X cosseno y. Então, vou colocar aqui, ó. X cosseno y. Então, a primeira parcela. A segunda parcela é 2x ao quadrado y, que também multiplica o y', né? Então, é 2x ao quadrado y. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, 2x ao quadrado y. E não tem mais parcelas tendo y' como fator, né? Beleza. O que sobrou? O que nos sobrou aqui? Essa parcela aqui e essa aqui. Okay? Então, nós vamos passá-las para o lado de lá. Então, vai ficar o quê? 2xy ao quadrado, passa para o lado de lá, vai ficar menos 2xy ao quadrado. Então, desse lado aqui vai ficar menos 2xy ao quadrado. E a outra parcela é o seno de y, que passa positivo, passa para o lado de cá negativo. Então, é menos seno de y. Menos seno de y. Ok? Beleza. Então, quem seria o nosso y'? O nosso y' é quem? É o menos 2xy ao quadrado menos seno de y dividido por essa coisa aqui, né? Dividido por 2x ao quadrado y mais x cosseno y. E é isso. Nothing more, nothing else. Esse aqui é o y'. Esse aqui foi o exercício, foi o 10, né? Eu tava vendo um negócio aqui no celular.
Isso aqui foi o cosseno de y, terminando com cosseno de y. Foi o 11, né? Exercício 12 agora. É para nós derivarmos implicitamente. Bom, desse lado aqui é tranquilo, né? Eu quero derivar y com respeito a x. Eu vou deixar explícito aqui, ó. Isso aqui vai ser 0. Né? E esse daqui vai ser 1. Ok? Essa aqui é derivada com respeito a x. Aqui eu vou usar a regra da cadeia com regra do produto e regra da cadeia novamente aqui, ó. Ok? Então, isso é a derivada da função. Estou derivando tudo com respeito a x. Derivada da função de fora, derivada da função seno. Então, vai ficar cosseno. Cosseno de quem? De todo o argumento, né? Todas as funções no argumento que sobraram da seno. Cosseno de xy ao quadrado, seguindo a regra da cadeia, vezes. Agora que eu vou usar a regra do produto com regra da cadeia. Como a regra do produto tem parcelas, então eu já vou colocar um colchete aqui, porque as parcelas terão que multiplicar essa função. Ok? Então, derivada da primeira, com respeito a x, vou deixar explícito aqui, vai ficar 1, que multiplica a segunda, mais a primeira função, que multiplica a derivada da segunda. Então vai ficar 2, derivada, então a primeira vezes a derivada da segunda, aqui é a regra da cadeia novamente, derivada da de fora vai ficar 2y elevado a 1, então não coloco aqui, vezes a derivada da função de dentro, que é o y'. Tudo isso aqui está multiplicando essa função aqui para culminar com a regra da cadeia que estava por fora. Ok? Beleza. Então, y' é dado implicitamente por isso. Ok? Note que ele só aparece aqui, né? Só aparece aqui. Então, como é que eu faria aqui para poder isolar o y'? Então, o y', ele aparece nessa parcela aqui, ok? Mas note que eu tenho isso aqui multiplicando também na minha parcela, ok? Então, a única coisa que está multiplicando o y' aqui é 2xy, que multiplica esse cosseno aqui, ó. Então, vai ficar y' que multiplica 2xy, que multiplica esse cosseno aqui, ó. Esse cosseno de xy ao quadrado. Então, beleza, eu já resolvi o problema com y' aqui. Agora, essa parcela aqui, que não tem y', nós vamos jogá-la para o lado de lá. Essa parcela aqui, ó. Mas, novamente, ela está sendo multiplicada por isso aqui. Então, eu vou pegar isso aqui e jogar para o lado de lá. Desse lado aqui, eu já tenho o número 1, okay, que eu vou colocar depois. Então, essa parcela aqui é quem? É o y ao quadrado que multiplica esse cosseno. E eles são positivos. Então, vai passar negativo para o lado de cá. Então, vai ficar menos y ao quadrado que multiplica esse cosseno doidão aí. Xy ao quadrado. Ok? Então, já resolvemos essa parcela. Só falta só essa daqui, que é 1 positivo. Então, é 1 positivo. 1 menos isso. Ok? Beleza. Então, tenho todos esses fatores aqui, multiplicando y' e mais essas duas parcelas. Vou passar, para isolar o y', eu passo isso aqui dividindo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho y'. Então, aqui vai ficar 1 menos y ao quadrado, que multiplica o cosseno de xy ao quadrado, dividido por 2xy, que multiplica o cosseno de xy ao quadrado. Então, esse é o meu y'.
Beleza? Então, esse foi o exercício 12, né? Exercício 13 agora. Exercício 13. É só para nós derivarmos implicitamente, né? Onde o meu y é função de x, ok? Aqui eu vou ter regra da cadeia nessa e vou ter regra do produto aqui também, ok? Como eu tenho regra do produto, eu já tenho esse número 4 aqui, ele vai ter que multiplicar, eu vou ter parcelas na regra do produto, então o 4 vai ter que multiplicar. Ou então eu posso pegar esse 4 e passar para cá, ó, ok? Eu posso fazer isso aqui, ó. Pegar esse 4 e passar para lá, do lado de lá. Mas se eu for deixar esse 4 aqui, eu tenho que colocar, como eu tenho parcelas, eu vou ter que abrir um parênteses, porque o 4 vai ter que multiplicar todo mundo. Okay? Mas o fato é, eu posso fazer assim, ó. Cosseno de x, que multiplica seno de y, né, igual a 1/4. Isso é verdade, somente isso é verdade. Okay? Beleza, agora eu vou fazer a regrinha aqui, né? Desse lado aqui, o que eu tenho? Vou ter que usar a regra do produto, né? Então, derivada do cosseno, né? Derivada da primeira vezes a segunda. Então, vai ficar aqui, ó. Derivada da primeira, derivada do cosseno é menos seno. Vai ficar menos seno de x, vezes a segunda, que é o seno de y, mais a primeira, não vai ficar alinhado de qualquer jeito, né? Mas a primeira função, que é o cosseno, okay, vezes a derivada da segunda. Então, a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda, a derivada do seno é o cosseno. Vou usar a regra da cadeia aqui, então vai ficar cosseno de y vezes, né, derivada de fora que é o cosseno, vezes a derivada de dentro, vezes o y'. Ok? Então isso aqui é a derivada dessa parcela. Usei regra do produto e regra da cadeia. Derivada de 1/4 com respeito a x é 0. Ok. Bom, agora já está, né? A gente não precisa ajustar muita coisa. O meu y' é dado como, né? O que eu faço? Eu vou passar essa parcela, né? Essa parcela que está aqui, né? Eu vou passar para o lado de lá, né? Ela está negativa, eu passo para o lado de lá positiva. E essa daqui que está multiplicando o y', eu vou passar dividindo, né? Então já dá para a gente fazer isso mais ou menos direto, né? Então aqui vai passar para o lado de lá seno x, seno y, positivo. Então vai ficar assim, ó, seno x, seno y, positivo. Seno x, seno y, positivo. E essa aí, uma vez que essa está desse lado, eu posso passar essa dividindo. Okay? Então vai ficar cosseno x, cosseno y. Cosseno x, cosseno y. Okay? Isso aqui é basicamente tangente x vezes tangente y, né? Mas beleza. Deixemos-la assim. Ok?
4x, né? Então, esse aqui foi qual? Esse aqui foi o 13, né? Exercício 14 agora. Derivar y com respeito a x. Eu peguei o 14 também. Deixa eu voltar aqui. Não, o 14 vai estar aqui de qualquer jeito. Deixa ele quieto aqui, dessa vez. Então, exercício 14, eu tenho que... Aqui eu tenho regra da cadeia, e aqui eu tenho regra do produto, e aqui regra do produto. Ok? So let's do it. Então, regra do produto. Aqui, primeiro, eu vou ter aqui a derivada da primeira, né? Y é função de x, então aqui eu já vou ter uma regra da cadeia. Okay? Então vai ficar a derivada da de fora, que é o e elevado a y, que multiplica o y', okay? Mais, então, desculpa, e elevado a y que multiplica y'. Essa daqui é a derivada dessa primeira função, vezes a segunda função, estou derivando segundo a regra do produto, né? Então é vezes seno x. Então a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é o cosseno. Vai ficar cosseno x. Ok? Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, derivei essa parte, agora vamos derivar essa outra aqui. Derivada de x é 1, mais regra do produto aqui, derivada de x. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, xy'. Ok? Então, y' é dado implicitamente por essa expressão. Se nós quisermos isolar o y', então nós vamos olhar aqui, ó. O y' está nessa expressão aqui e está nessa expressão aqui, ok? Então eu tenho o seguinte. Eu vou colocar o y' em evidência aqui do lado esquerdo, ok? Então aqui vai entrar alguma coisa aqui que multiplica y'. Dessa parte aqui eu tenho e elevado a y seno x. Então, daqui eu tenho e elevado a y seno x. Aqui eu tenho essa parcela. Essa parcela aqui é menos x. Então, vai passar para o lado de cá mais x. Desculpa, essa parcela é mais x. Vai passar para cá menos x. Então, vai ficar menos x. Okay? Então, isso aqui multiplica o y'. E as parcelas que não tem y' são essas aqui, né? O elevado a y e essa daqui. Então, vamos colocá-las aqui desse lado. Então, vou repetir essa daqui, então vai ficar 1 mais y. E essa daqui vai ficar e elevado a y cosseno x, que está positivo, passa para cá negativo. Então, vai ficar menos e elevado a y cosseno x. Beleza, agora eu só preciso colocar o y' isolado, né? Aqui, desse lado aqui, do lado esquerdo da equação. Okay. Vou escrever essa parte de cima aqui, então vai ficar 1 mais y menos e elevado a y cosseno x. Essa daqui fica só passar dividindo, né? Então vai ficar
Vou colocar aquela parcela aqui na frente, e elevado a y, seno x menos x. Ok? Beleza. Então esse é o y'. Tem uma outra forma de nós obtermos essa derivada. Lá no cálculo 2, vocês vão ver que seria algo desse tipo aqui, né? Você tem uma função grande aqui, que é a função de x e o y, né? Igual a zero. Então você tem uma equação e você considera que o y é função de x. Então você faz uma derivada parcial aqui, né? Se você usar a regra da cadeia aqui, derivada de f, que é função de x e y, você usar a regra da cadeia, você está derivando a f com respeito à primeira coordenada, né, vezes a derivada dessa primeira coordenada com respeito a x, que é 1, mais derivada da f com respeito à segunda coordenada, que é o y, vezes a derivada do y com respeito a x, que é o y'. E aqui dá 0. E aí se a gente isolar o y', né, se nós isolarmos o y', se você está no cálculo 1 você não vai entender isso não, mas no cálculo 2 você vai ver. Então eu vou passar esse d1 para baixo, né? Aqui, então isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Na verdade eu passo para cá, né, o d1 aqui para cima, que como negativo vai ficar menos a derivada parcial da f grande com respeito a 1, com respeito à primeira coordenada, né, dividido pela derivada parcial da f com respeito à segunda coordenada. Por isso que o y' está dando sempre uma divisão, né? Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que derivar f com respeito a 1, se a gente fosse fazer essa jogada aqui, eu teria que olhar para cá, passar tudo para um lado, né? Eu passo tudo para um lado igual a 0, e aí eu vou derivar com respeito à primeira coordenada, que é x. Então, suponho que a y é uma constante, e derivo. Pego o resultado, jogo lá. Depois, eu derivo com respeito a y. Aí, eu suponho que a x é constante, né? Que o x é um número, né? E faço a derivada normal. Pego o resultado e jogo lá, né? O resultado vai ser a mesma coisa, né? O que você fizer, o processo que você fizer assim, você vai obter dessa forma aqui. Esse processo aqui é mais rápido, okay, de se fazer. Só que como a gente ainda não conhece, né, então a gente faz segundo as regrinhas aí do cálculo 1. Então, esse foi o exercício 14. Agora, exercício 15. Ok. Eu tenho que derivar y com respeito a x, ok? Calcular dy dx, né? Implicitamente aqui. Eu vou ter aqui regra da cadeia e regra do quociente aqui dentro, ok? E desse lado aqui está tranquilo, né? Deixa eu até trocar de lado aqui. Então basicamente eu estou tendo isso aqui, ó, x menos y. E aqui eu tenho e elevado a x dividido por y, ok? Então vamos derivar implicitamente isso aqui. Essa derivada aqui com respeito a x vai ficar 1 menos y', ok? Agora vamos derivar isso aqui com respeito a x, né? Então, regra da cadeia com regra do quociente. A derivada da de fora, que é a derivada exponencial, é a própria exponencial. Então vai ficar e elevado a x sobre y, que multiplica. Agora eu vou usar a regra do quociente. Como a regra do quociente tem parcelas, né, então vou ter que colocar um colchete aqui, né, só para garantir.
e ela tem fração também, né? Então, seguindo a regra aqui, derivada da de cima, que é 1, vezes a função de baixo, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo, que é o y', dividido pela função que está embaixo ao quadrado, né? Y ao quadrado. Ok? Bom, então é isso. O y' é dado implicitamente por essa expressão, já está derivado. Ok? Agora, se nós quisermos isolar o y' aqui, então, como que nós vamos proceder? Eu tenho y' nessa parcela aqui, e eu tenho um y' aqui também, né? Nessa parcela aqui, olha. Eu tenho um y' nessa parcela aqui, né? Só que esse número aqui está multiplicando, né? Tem que ficar esperto com isso. Então, vamos colocar o y' em evidência aqui, né? Então, vai ficar como? Desse lado aqui. Então, vai ficar y'. Como nós vamos ter mais de uma parcela, eu vou abrir um colchete aqui. Então, a primeira parcela do y' é quem? É esse aqui, ó, menos x sobre y ao quadrado, que multiplica esse número, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. Menos x que dividido por y ao quadrado, que multiplica esse número aqui. Essa expressão, né? E elevado a x sobre y. Okay? Então, essa é a primeira expressão que envolve o y'. Okay? Ok. Agora, eu tenho menos y', eu vou passar para o lado de cá, vai ficar mais y'. E aí eu vou colocar o y' em evidência. Ok? Então vai sobrar o número 1 aqui. Eita, esse 1 ficou gigante. Ok? Então essa é a expressão que envolve y'. Agora, e a expressão que não envolve o y'? Né? A expressão que não envolve o y' é quem? É essa daqui, ó. Essa daqui, multiplicada por esse número. E esse 1zinho aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão, ok? O negócio é porque talvez, se tiver um pouquinho complicado de você enxergar a situação, é porque a gente pode partir isso aqui em duas frações, né? Essencialmente, né? Então seria mais ou menos isso aqui, né? Como tem um y ao quadrado aqui e um y ao quadrado aqui, né? Então, a primeira parcela foi essa e a segunda vai ser essa. Nessa segunda aqui, eu posso até fazer um cancelamento, né? Posso fazer um cancelamento aqui. Desse y ao quadrado com esse y. Então vai ficar 1 sobre y aqui, que multiplica esse número, e é positivo. Okay? Eu vou passar para o lado de cá negativo. Okay? Porque o meu y' está do lado de lá. Então, passando para o lado de cá, eu vou ter a parte de cima, que é o e elevado a x sobre y, dividido por y, que está positivo, passando para cá vai ficar negativo. Ok? Mais um, né? Mais um. Ok? Uma outra forma que eu poderia fazer era passar esse y ao quadrado para o lado de cá, né? Antes de eu fazer essa... Mas já está, né? Já está. Já está feito. Então eu tenho aqui que o meu y' é quem? Vai ser essa expressão aqui. Vou deixar do jeito que está, ok? Vai ficar 1 menos e elevado a x sobre y dividido por y. Tudo isso dividido por menos x
y ao quadrado e elevado a x sobre y mais 1. Talvez não tenha ficado muito bom porque eu não coloquei aqui não tirei o mínimo, né? Mas já está feito, né? Essa daqui é uma forma de nós isolarmos. Okay? A gente poderia tirar o mínimo aqui, né, que seria o próprio y ao quadrado, com esse y aqui, fazer divisão de frações e enxugar um pouquinho mais a expressão. Mas o fato é que, em termos de derivada, a função já está derivada aqui, né? Nessa parte aqui, ela já está derivada. Ok. Segundo as regras da derivação implícita, a derivada está terminada aqui, né? Beleza? Fala, Michel, estou gravando um vídeo aqui, comecei antes do meio-dia, quando terminar eu te aviso. Então, esse foi o exercício 15, né? Agora, exercício 16. Eu tenho que derivar y com respeito a x, né? E eu vou ter que usar a regra da cadeia aqui, né? E a regra da cadeia e a regra do produto aqui. Ok? So, let's go. Então, a função que está por fora é a raiz quadrada, então derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz do que está lá dentro, né? Quadrada de xy', xy, né? Vezes, agora eu vou multiplicar pela derivada da função de dentro. Como vão ser duas parcelas não nulas, então eu vou colocar aqui, né? Parênteses. Então vai ficar a derivada primeira, que é 1, mais a derivada do y, que é o y'. Okay? Isso aqui poderia ficar aqui em cima. Okay? Beleza. Do lado de lá, a derivada de 1 é 0, mais, seguindo aqui regra do produto e regra da cadeia. Derivada de x ao quadrado é 2x, que multiplica y ao quadrado. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 2y, né? Derivada de fora, que é 2y, vezes a derivada de dentro, que é o y'. Okay? Então, o y' está... y' ela pode ser obtida implicitamente por essa equação. Okay? Mas se a gente quiser isolar o y', como é que nós faríamos aqui, né? Desse lado aqui, eu vou ter o y', bom, qual que é a parcela aqui, né? Qual que é eu tenho o y', né? O meu y' ele está sendo multiplicado por essa constante aqui, né? Okay. E desse outro lado aqui eu tenho um y' também, né? É o x ao quadrado 2y, né? Então aqui como é que vai ficar? Aqui vai ficar 1 sobre esse número, né? Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x mais y. Ok? Essa é a primeira parcela. E a segunda é 2x ao quadrado y. Então é mais 2x ao quadrado y. Okay?
Então, eu já trabalhei aqui com as parcelas que envolvem o y'. Agora, as parcelas que são independentes, né? Eu tenho uma aqui, né? Que é o 1 vezes isso. Né? E eu tenho uma outra aqui, né? Essa daqui é nula, né? Eu tenho essa outra aqui. Então, deixa eu colocar essa daqui já. Então, aqui vai ficar 2x y ao quadrado. Okay? 2xy ao quadrado. Essa daqui, ó, essa daqui é esse termo, só que positivo. Né? Eu vou passar para o lado de cá negativo. Então ele vai ficar o seguinte, vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de x mais y. Ok? Beleza. Então agora eu só preciso isolar o y', né? Eu poderia multiplicar tudo por 2... por essa expressão é 2 raiz de x mais y, mas não vai fazer tanta diferença, ok? Isso aqui sairia, ficaria só 1, ficaria multiplicado aqui, né? Aqui também, aqui ficaria só menos 1, ok? Mas não vai fazer tanta diferença. Então eu vou simplesmente isolar aqui, ok? Então o y' será quem? Y' será essa parte aqui de cima, que é 2xy ao quadrado, menos 1 sobre 2 raiz de x mais y, dividido por aquilo dali, né? 2x ao quadrado y mais 1 sobre 2 raiz de x mais y. Ok? Esse maisinho aqui ficou... Beleza. Então, uma forma da y' é essa daqui. Na verdade, ela já estava, assim, a parte de derivação, ela termina lá na primeira linha, né? Isso aqui é só uma parte de isolamento, mas isso aqui não tem a ver com não tem regra, né, de cálculo para você isolar isso aí. Então, esse aqui foi qual? Esse aqui foi o 16, né? Exercício 17 agora. Para nós derivarmos com respeito a y, né? Desculpa, de y com respeito a x. Então, o que nós temos aqui? Eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Isso aqui é o arco tangente, né? Aqui dentro eu vou ter que usar a regra do produto. Aqui dentro não tem uma regra da cadeia, só a regra do produto. E aqui tem regra da cadeia. Ok? Então, sigamos. Aqui eu vou ter que usar a regra do produto. Vou ter que pegar um pouco de espaço aqui. Derivada do arco tangente. Derivada do arco tangente, que é a função que está mais por fora, vai ser o quê? Derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais o argumento da função ao quadrado, não é? Então, o argumento do arco tangente é essa expressão. Então, vai ser essa expressão ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado y ao quadrado. Ok? Então, essa daqui é a derivada do arco tangente. Então, derivada de fora, que é o arco tangente, vezes, agora eu vou derivar aqui dentro, ok?
Como aqui eu vou ter que usar a regra do produto, então, e a regra do produto tem parcelas, já vou colocar aqui um parênteses. Então, a derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, mais a primeira função, que é x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, que é o y', que é o que nós queremos, né? Ok. Agora, esse lado direito aqui da equação, derivada de x é 1, mais regra do produto com regra da cadeia aqui, né? Então vai ficar a derivada do x é 1, que multiplica o y ao quadrado, então a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda, aqui é a regra da cadeia, né? A derivada da função que está por fora é a 2y, okay? E agora eu multiplico pela derivada da função que está por dentro, que é o y'. Beleza. Então o y' é dado implicitamente por essa expressão, ok? Se eu quiser isolar o y', o que eu tenho que fazer? Aqui, ó. Eu tenho essa parcela, ok? Que é o y ao quadrado, só que note que ele está sendo multiplicado por isso aqui, né? Então tem uma parcela aqui com y' e eu tenho uma outra parcela aqui, né? Que tem o y' também, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho y', eu vou colocar o que tem y' em evidência aqui, né? Então, vou ter duas parcelas. Na minha primeira parcela, eu vou ter isso aqui, ó. Esse número que está o x ao quadrado, eu vou passar aqui por cima. Então, ele vai ficar assim, ó. X ao quadrado, que multiplica 1, mais x ao quadrado y ao quadrado. Okay? Então, essa é a minha primeira parcela que multiplica o y'. E a segunda é essa daqui, é o 2xy, que está positivo. Se eu passar para o lado de cá, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 2xy. Então, é mais aqui, porque essa é positiva. E aqui eu vou colocar um menos 2xy. Okay? E aí eu fecho aqui. Então, isso aqui é o que está multiplicando o y'. Agora, o que não está multiplicando o y'? Essa parcela. Ok? E essas aqui. Ok? Então, vou repetir essas aqui já. Então, vai ficar 1 mais y ao quadrado. 1 mais y ao quadrado. Desse lado aqui, eu tenho essa parcela, só que ela está multiplicando essa daqui, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Okay? Isso aqui está multiplicando essa. Okay? Então, vou passar isso aqui, né, essa parcela aqui, para o lado de cá. Okay? Como isso aqui vai ficar no numerador e é positivo, vai ficar negativo desse lado. Né? Então, ele vai ficar assim, menos 2xy, né, sobre 1 mais x ao quadrado y ao quadrado. Ok? Então é isso aí, basicamente. Né? Então, quem que é o meu y'? O meu y' é tudo isso dividido por tudo aquilo. Né? Então, o meu y' é quem? É tudo isso aqui. Vai ficar 1 mais y ao quadrado menos essa parte aqui, 2xy, 1 mais x ao quadrado y ao quadrado, dividido por aquela expressão ali, que é isso aqui, menos 2xy mais x ao quadrado 1 mais
x ao quadrado y ao quadrado. A gente pode colocar também, fazer o produto também, né? Para não ficar frações, mas uma forma seria essa daqui. Será que ficava melhor fazer o produto aqui? É porque o que eu poderia fazer é pegar essa parte aqui e multiplicar aqui, né? Só que eu teria que fazer aqui, né, a distributiva, né? Teria mais parcelas e tudo mais e tal. Mas beleza. Uma forma tradicional de fazer é essa daqui. Ok? Então agora, exercício 18. Nós temos que derivar y com respeito a x. Ok? Aqui só tem, eu vou alinhar daqui para cá. Okay? Então aqui eu vou ter a regra da cadeia e aqui regra do produto só. E derivada de y com respeito a x. Então vamos lá. Derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda função, seno de y, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Aqui é a regra da cadeia. A derivada do seno é cosseno. Vai ficar cosseno y, né, derivada de fora, que é o cosseno de y, vezes a derivada de dentro, então, vezes o y'. Ok, então isso aqui é a derivada dessa primeira parcela. Mas, agora vamos derivar essa daqui. Derivada da primeira, que é o y', vezes a segunda função, seno x, mais, segundo a regra do produto, a primeira função, que é o y, vezes a derivada da segunda. A derivada do seno x é cosseno x. Então, acabamos de derivar todo o termo do lado esquerdo da equação. Agora, derivado do lado direito é só o zero. Derivado de constante é zero. Beleza? Então, nós temos já essa parcela aqui e essa parcela aqui. Okay? São as únicas parcelas que contêm y' como produto, como fator, né? Então, vamos isolar o y' nessas aqui. Então, vou ter aqui, ó, meu y', né? Temos mais de uma parcela, né? A primeira parcela aqui é o seno x, né? Então, vai ficar o seno x. Ok? A segunda parcela aqui é o x cosseno y, positivo, né? Então, positivo é essa e o outro aqui é x cosseno y. X cosseno y. E não temos mais parcelas com respeito a y, ok? Temos parcelas aqui com respeito a x. Nós temos essa aqui, que eu vou passar para o lado de lá. E nós temos essa daqui também, né? Que vamos passar para o lado de lá, ok? Então, a primeira aqui, que é essa daqui, é o seno y, que é positivo, né? Positivo, positivo. Vou passar para o lado de cá, negativo, então vai ficar menos seno y, ok? Então, desse lado aqui vai aparecer um menos seno y. Então, aquela parcela já está ok. E essa daqui, que é positiva, também vai ficar negativa, então vai ficar menos y cosseno x. Vai ficar menos y cosseno x. Beleza? Ok, agora é só isolar o y' aqui, né? Então, o meu y' vai ser quem? A parcela de cima, que é menos seno y menos y cosseno x, dividido por aquilo dali, né? Que é eu vou colocar assim, ó, seno x
mais x cosseno y, né? Meio que inverteu as letras aqui, né? Além desse sinalzinho. Então essa daqui é o y' em função de x. Beleza? Função de x. Ok. Então esse foi o 18, né? Exercício 19 agora. Nós vamos derivar y com respeito a x, segundo derivação implícita. Ok? Beleza. Aqui eu vou ter regra da cadeia, aqui regra do produto, aqui regra do produto aqui dentro e uma regra da cadeia aqui fora também. Ok? Então vamos lá. Aqui eu vou ter uma regra do produto, né? Só que na derivada da primeira eu já vou ter a regra da cadeia. Então, derivada da primeira, a função que está de fora é exponencial, então vai ficar e elevado a y, tá? A derivada da de fora, vezes a derivada da função que está de dentro, no argumento exponencial, que é o y'. Isso aqui é a derivada dessa função. Agora vamos multiplicar por essa, que é a derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno. Então vou ter que colocar um parênteses aqui, ó. Menos seno x. Okay. Esse menuzinho aqui, né? Eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou pegar esse menuzinho e colocar desse lado aqui. Acho que todo mundo entende isso aqui tranquilamente. Então vou apagar essa parte aqui e colocar um menuzinho aqui. Até colocar de outra. Ficou menos, ok? Menos o seno x. Beleza? Então essa daqui é a derivada da primeira, usando regra do produto e regra da cadeia. Derivada da parte esquerda da equação. Isso aqui, derivada disso aqui é zero, mais derivada do seno. Vai ficar cosseno, a derivada de fora vai ficar cosseno de xy, que multiplica a derivada da expressão que está lá dentro, que eu vou ter que usar a regra do produto. Como a regra do produto tem parcelas, né? Então a cada parcela terá que ficar multiplicada por essa expressão que está de fora, né? Então vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? Então nós temos isso aqui. Então o meu y', ele está aparecendo onde? Né? Meu y' está aparecendo nessa expressão, que é o y', e nessa última expressão aqui também. Okay? Só que nessa última aqui ele está sendo multiplicado por esse número. Okay? Então vamos colocar o y' em evidência do lado esquerdo da equação. Beleza? Então nós vamos ficar da seguinte forma aqui, ó. O y', como ele vai ter duas parcelas, vou colocar aqui, abrir um parênteses. Então desse lado aqui eu vou ter e elevado a y cosseno x. Então vou ter e elevado a y cosseno x, elevado a y cosseno x, positivo e tal, tudo beleza. Agora a outra parte que tem y', passando um caminhão aí, hein?
essa parte aqui é o x que multiplica cosseno de xy. Okay? X que multiplica cosseno de xy. Note que é positivo, positivo, né? Então ele está positivo desse lado da equação. Vou passar para o lado de cá negativo. Então vai ficar o quê? Vai ficar x, vai ficar menos x com esse cosseno. Então vai ficar menos x com aquele cosseno. Cosseno de xy. Okay. Beleza. Então essas são as parcelas que envolvem y ao quadrado. Agora as que não envolvem y', né? Que envolve y', né? Falei y ao quadrado, y'. É essa daqui e nós temos uma outra aqui também, ó. Ok? Então tem que ficar esperto com isso aqui. Então essa daqui, que é menos e elevado a y seno x, eu vou passar para o lado de cá, vai ficar positivo. Então vai ficar e elevado a y seno x. Ok? Aqui, e eu repito essa daqui, né? Vai ficar y cosseno de xy, positivo, tá? É mais y cosseno de xy positivo, né? Tem uma expressão grande ali. Então, beleza, agora é só escrever o que tem que escrever aqui, né? Vou repetir essa daqui e passar dividindo a outra. Então vai ficar e elevado a y seno x mais y cosseno de xy. Ok? E essa daqui eu vou passar dividindo. Aqui, né? Vai ficar menos x cosseno de xy mais e elevado a y cosseno x. Elevado a y cosseno x. Beleza? Então tá aí, expressão da y'. E agora nós estamos caminhando para o último exercício dessa parte, né, de derivação implícita. Né? Já imaginou? Quem acompanhou a gente desde o primeiro aqui, estamos agora no 20º. Exercício 20 é só para nós derivarmos y com respeito a x, né? Segundo a regra da cadeia, segundo a regra de derivação implícita. Né? Então, meu y é a função de x. Aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Aqui dentro não tem regra do produto nem nada. E aqui eu vou ter que usar uma regra do produto, do quociente. Né? Essa daqui também, a anterior era mais complicada. Né? Derivada da tangente, secante ao quadrado. Né? Então vai ficar secante ao quadrado de tudo que está aqui dentro. Né? Depois, vezes a derivada do que está aqui dentro. Então vai ficar secante ao quadrado. Vou ter que voltar mais. Então vai ficar secante ao quadrado do que está aqui, x menos y. Então a derivada de fora, né, secante ao quadrado de x menos y, vezes a derivada da de dentro. Então, com respeito a x, derivada de x com respeito a x é 1 e do y com respeito a x é o y'. Okay? Então, beleza, já derivamos essa parte aqui. Agora vamos a essa outra aqui. A derivada do y, quer dizer, aqui eu vou usar a regra do quociente, né? A derivada da de cima, que é a derivada do y, é o y', a derivada de cima, vezes a função de baixo, segundo a regra do quociente, né? Menos da fórmula da regra do quociente, a função de cima,
vezes a derivada da função de baixo. Né? Derivada da função de baixo. Vou deixar explícito aqui, ó. Vai ser 0 mais é 0 mais 2x, né? 2x. Ok? Dividido pela função que está embaixo ao quadrado. Né? Vou estar ficando seco aqui. Ao quadrado. X ao quadrado ao quadrado. Ok? Então, y' é dado implicitamente por essa expressão. Ok? Agora, se nós quisermos isolar o y', eu poderia separar essa parte aqui, né, e fazer um cancelamento, mas eu acho que dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar toda essa parte aqui e multiplicar para lá, ok? Antes de eu fazer o... Ok? Então vai ficar o seguinte aqui, ó. Desse lado aqui nós teremos para não ficar fração, né, como eu fiz em outras vezes e as frações ficaram meio estranhas, né? Eu vou passar essa parte aqui multiplicando, então vai ficar 1 mais x ao quadrado, que multiplica a secante ao quadrado de x menos y, que multiplica 1 menos y'. Ok? E aí desse lado vai ficar só o que sobrou aqui, que é o y', 1 mais x ao quadrado. E desse lado aqui vai ficar menos 2xy. Ok? Beleza. Então agora nós temos algumas parcelas aqui, né? Aqui a parcela do y', essa daqui é o menos 1, que multiplica todo esse número, né? E a outra parcela do y' é esse aqui. Então eu vou colocar o y' em evidência aqui do lado esquerdo da equação. Eu vou colocar assim, o y', ok? E a minha primeira expressão é menos tudo isso aqui. Então vai ficar... Vou copiar aqui de trás para frente, ó. Menos x, secante ao quadrado, x ao quadrado mais 1, menos, né? Então é menos isso aqui, ok? E essa expressão aqui eu vou passar para cá, né? Vai ficar negativa. Também. Então vai ficar 1 mais x ao quadrado negativo. Acho que teria sido melhor passar isso aqui para lá para ficar tudo positivo, né? Mas já foi. Beleza, então essa daqui é a parte que tem o y', e a parte que não tem o y' seria quem? Seria essa expressão aqui. Essa expressão aqui, que é positiva, eu vou passar para o lado de lá negativa. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 1 mais x ao quadrado secante ao quadrado de x menos y, só, negativo, né? E menos essa expressão, né? Então, menos 2xy. Beleza? Então, é isso aqui que nós temos. Então, meu y' vai ser o quê? Vai ser toda essa expressão aqui, multiplicada por essa daqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo por menos 1, ok? Quando eu multiplico tudo por menos 1, então cada parcela aqui vai ficar positiva. Então, já vai... Basicamente, eu posso omitir o sinalzinho de negativo em alguns aí. Ok? Então, o meu y'
vai ficar como? O meu y' vai ficar a primeira expressão, aqui, que é 1 mais x ao quadrado, que multiplica secante ao quadrado de x menos y, mais 2xy, beleza? E eu poderia colocar, colocar em evidência aqui não tem x ao quadrado aqui, né? Colocar essa expressão em evidência ali, mas não, deixa do jeito que está aqui, ó. Vai ficar 1 mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, não precisa desse parênteses aqui, ok, mas também não está errado, 1 mais x ao quadrado, que multiplica secante ao quadrado, multiplica secante ao quadrado de x menos y. Eu acho que simplesmente se a gente fizesse a situação sem fazer esse produto, teria sido melhor. Ok. Ficaria frações aqui no final, mas é a vida, né? Beleza. É isso aí.